A prece, ela pode ser de curtas palavras, mas ela tem que vir do coração. Não importa o lugar onde você esteja, se é no alto de uma montanha com sol, né, um pôr do sol lá adiante, ou se é no fervo de uma, digamos assim, de uma rua 25 de março em São Paulo. Não importa, né? O local talvez vai favorecer a meditação, como eu disse ali, né? Um lugar mais tranquilo, mais calmo, que você possa estar mais relaxado. Mas a fé, gente, a oração, você tendo vontade, empenhando força nas suas palavras, né? Nessa conversação com Deus, nessa conversa que, na verdade, é só um diálogo entre pai e filho. A gente tem que enxergar assim, né? É um diálogo entre pai e filho, como a gente tem com os nossos pais, por exemplo, né? Então, o princípio de tudo, eu acho que é a prece, a disciplina da prece, que é bem difícil a gente se disciplinar, né? Mas vamos lá. A fé, se vocês olharem no dicionário, eu sempre gosto de trazer os conceitos assim, né? Seria uma confiança absoluta, uma certeza em algo ou em alguém, um positivismo, um ânimo, uma ação, um poder, uma esperança, um acreditar. E a fé, dentro do Espiritismo, seria o quê? Qual é o conceito, então, do Espiritismo? Que é uma força que nasce da alma, é uma certeza instintiva da existência de Deus, apoiada nos fatos e na lógica. Ensina a doutrina espírita que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a doutrina espírita, que se baseia nos 5 livros básicos, né? Que seria o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese, essa codificação básica nos fala de uma fé raciocinada, de uma fé com lógica, com bom senso e com razão, e que não vai temer nada nem ninguém. Tanto que Kardec disse aos espíritos: o dia que a ciência provar que estamos errados, fiquem com a ciência. Mas eu, Wanderleia, não acredito que a ciência vai provar que estamos errados. Tenho certeza disso. E aqui, nesses livros, que aqui só tem 2, é que a gente pode encontrar um Deus justo, bondoso e amoroso. Continuando aqui. Então, Jesus também fala, na sua passagem por aqui, os Espíritos também falaram: amai-vos e instruí-vos. Porque é só com conhecimento, só com a instrução, que vem das obras básicas principalmente, que a gente consegue abrir a nossa mente para tantas coisas, e principalmente do que seria essa fé que a gente está querendo conversar hoje aqui. A fé cega, né, que muitas religiões aí hoje pregam, e que elas temem a luz da verdade. No fundo, elas temem questionamento. Quem já ouviu falar, o Zé Araújo aqui, que quando ele era lá na catequese, ele questionou um padre, né, porque o padre disse assim, numa semana anterior, que o Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do mundo. Aí depois tinha na outra semana, uma pessoa lá com síndrome de Down, que é a trissomia 21, e aí essa mesma pessoa disse: olha, aqui os pais pecaram, enfim, tal. E aí ele questionou: mas o senhor não disse semana passada que Deus veio e tirou, né, Jesus veio e tirou o pecado do mundo? Então como é que essa criança ali é fruto do pecado? E aí foi expulso, né, da Igreja Católica, como ele foi expulso de tantas outras que tentaram introduzir ele em alguma religião. Por quê? Porque elas temem a luz da razão, né? E o Espiritismo não teme, porque a gente realmente é uma fé raciocinada, né? E aí é o seguinte, vale questionar também, mesmo pessoas que estão talvez dentro do Espiritismo, ou já estiveram em contato com o Espiritismo e querem ter uma fé raciocinada, às vezes também se tornam exacerbados nessa fé raciocinada, no buscar a razão. Ou seja, na vida, gente, para um equilíbrio é o caminho do meio. Nem fé cega e nem querer o porquê do porquê o tempo inteiro. Porque um lado não tem a falta, né, da lógica, do raciocínio, e no outro está tendo o excesso. Então, o caminho do meio, né, é o melhor caminho para tudo, o equilíbrio, ok? E como eu disse, o dia que a ciência provar que a gente está errado, sigamos com a ciência, né? A primeira questão do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta o que é Deus. E quando eu li essa pergunta no Livro dos Espíritos, foi essa que me deixou dentro do Espiritismo.
Porque eu buscava o que era Deus e perguntava para minha mãe na infância, enfim. Mas a minha mãe, né, dentro da humildade dela, não humildade no sentido de ser pessoa humilde, sem orgulho, não. Da humildade, assim, de estudo, de carência financeira, enfim. Não sabia falar muita coisa e me dizia, daí a gente tinha aqueles quadros, assim, né, que tinham o sol, o céu de um lado, o inferno do outro, Deus ali no meio, um barbudo, velhinho. E era assim que eu aprendi que Deus era isso, mas isso não me satisfazia. Então, quando eu li a resposta do Livro dos Espíritos, que Deus é uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é uma frase curtíssima, mas ela é de uma abrangência, de uma profundidade, que se a gente for analisar, a gente se encanta com o que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, de tudo que há nesse planeta, gente, de tudo que há nesse universo, na verdade.